E por que a gente tá ouvindo Pequenas Alegrias da Vida Adulta de Emicida? Porque a gente tem dois convidados especiais aqui e foram eles que escolheram essa música, que diz um pouco a respeito da vida deles, da mensagem que eles trazem no livro que está sendo lançado hoje em São Paulo, que chama Mínimo Essencial. Peraí, sobe. Tudo por ela, topar qualquer luta, pelas pequenas alegrias da vida adulta. Eu vou, eu vou. Mínimo Essencial é o livro dos artistas visuais Léo Longo e Diana Bocara, que estão aqui no nosso estúdio, madrugaram com a gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia, gente. Bom dia aos ouvintes da Nova Brasil Bom FM. dia. O Léo já entregou que vocês acordam cedo mesmo, né? É o horário de sempre, né, amor? Não, hoje já fiz yoga, já fizemos café. Sério, a gente acorda bem cedinho. Não é um problema acordar cada vez mais cedo. Pois é, vamos contextualizar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes. O Léo e a Diana, há mais ou menos 7 anos, é isso? Vocês largaram tudo, vocês trabalhavam com produção audiovisual, em TVs brasileiras e tal. E vocês largaram tudo, foram para a estrada gravar pelo mundo. Histórias, clipes. Já num primeiro passo, num primeiro movimento aí de desapego, talvez, a gente pode dizer? Eu acho que, na verdade, quando a gente trabalhava em televisão, a gente dirigia reality shows e vários programas. E quando a gente teve uma ideia de fazer uma série nossa, uma série autoral, a gente ficou tão entusiasmado em fazer essa série que a gente não conseguindo recurso e patrocínio para fazer, a gente falou assim, tá, o que a gente faz então agora? E a gente se empolgou tanto e falou assim, não vendo outra possibilidade, a gente vendeu tudo que tinha para realizar. Então era uma paixão tão grande pelo sonho de realizar um projeto autoral e pessoal, que a gente usou essa possibilidade de se desfazer de tudo para viabilizar esse sonho. Então eu acho que naquele momento era isso. Não era necessariamente assim, vamos viver com um pouco para ver como é? Não. Era para fazer nosso sonho acontecer, nossa primeira série de televisão acontecer, que se chamava A Volta ao Mundo e 80 Videoclipes. Mas aí a gente acabou, depois que a gente voltou da Volta ao Mundo, né? Voltou da Volta ao Mundo, que a gente ficou 1 ano e meio vivendo com 2 malas, né? A gente se acostumou e a gente começou a perceber muitas coisas positivas que aquele estilo de vida estava trazendo pra gente, de ter reduzido a quantidade de coisas que a gente tinha. E a gente passou a viver assim desde então. Então, desde 2015, a gente vive com um par de malas cada. E aí, então, como é que assim? Como é que vocês moram? Como é que é o fluxo de caixa? Como que funciona na prática? É assim, a gente hoje, então a gente não tem uma casa fixa. A gente viaja e mora nos lugares em que a gente decide filmar nossas séries. Uhum. A vida funciona assim. E aí, aluga? Exato. Tem uma plataforma de aluguel de imóveis, é uma plataforma colaborativa que se chama Airbnb. A gente aluga as casas por lá. A gente sempre mora temporariamente nos lugares, 1 mês, 2 meses. E nesses lugares que a gente escolhe filmar nossas séries, a gente vai viver. Ou na entre-safra de projetos. Por exemplo, acabou de gravar precisa editar ou vender um novo projeto. A gente escolhe um lugar para ficar lá parado. Por exemplo, esse livro que a gente escreveu estava na entre-safra de projetos. A gente escolheu um lugar para ficar parado escrevendo. Onde? Foi Porto Alegre. A gente estava em Porto Alegre. Vocês são de lá, não? Não, a gente é daqui de São Paulo. De O São Léo é Paulo, de mas- Piracicaba, Eu sou do interior. e eu sou de São Paulo. Mas a gente, a partir do momento que a gente começou a viver de forma itinerante, a gente vai descobrindo novas cidades e novas culturas e novas pessoas. Então, rodamos bastante pelo Brasil já, e uma das cidades que a gente gostou bastante de morar foi Porto Alegre. E Mauro, você perguntou, né, como é que é o fluxo de caixa. E aí a gente, como é artista e artista independente, a gente tem que criar projetos para sobreviver e para criar. E a gente tem a meta, assim, de criar 2 projetos por ano para conseguir sustentar a nossa vida. E é isso. E aí, se a gente vende um projeto que é mais barato e consegue menos patrocínio, por ter essa vantagem de poder morar cada hora num lugar e ter autonomia sobre o custo de vida, Vai adaptando. vai adaptando. Mês que vem, quanto tem?
Ah, tanto. Então tá, não dá pra morar nessa cidade, mas dá pra morar naquela. Vamos lá? Vamos lá. E assim vai. Legal. Agora, a gente pensa muito no futuro, assim, construir algo para o futuro, até por uma questão de imprevistos, de formação de família. Como é que vocês lidam com isso? Olha, existe algo que a gente até coloca no livro bastante, que é sobre essa questão do futuro. A gente tenta ter alguma reserva financeira para poder sobreviver até um tempo. Mas o que a gente aprendeu que lidar com segurança financeira, quando a gente tem autonomia sobre o custo de vida nosso, fica um pouco mais fácil, porque a gente não tem um compromisso de ter que receber um salário tão específico todo mês e a gente consegue se adaptar. Mas tem sido um aprendizado, né, amor? Eu acho que a gente começou a desconstruir a questão da palavra segurança. Porque quando a gente fala, como eu me sinto seguro? A gente geralmente pensa, eu tenho um lugar meu, eu tenho algo meu, eu tenho uma reserva. E a gente começou a entender, a partir do momento que a gente não tem nada dessas coisas, a gente não tem um lugar nosso, um carro nosso, grandes bens, né? Que a segurança não necessariamente está atrelada ao ter coisas. E a gente começou a perceber que a segurança pode ser encontrada em pessoas, em lugares, e não nas posses, sabe? Então a gente também começou a desconstruir vários desses clichês que a gente encontra na vida, né? Na rotina, de que você precisa ter isso para ser, que você precisa estar para pertencer. E a gente começou a perceber que não é exatamente isso. A partir do momento que a gente reduziu a quantidade de coisas que a gente tem. Foi fácil? Não foi fácil, Não. porque Imagino, há 7 anos imagino. atrás a gente tinha toda essa preocupação. Ah, Só que a vida já passou 7 anos e a gente tá tão bem. Então, assim, não tem sido um problema, sabe? Duas curiosidades minhas. Primeiro, vocês estão com que idade? Na faixa de quantos anos? Eu tenho 41. Eu ia perguntar quantos anos você acha que eu tenho, mas... 22. Obrigada. 24, não, mentira, eu tenho 36. Legal. Como é que vocês pensam no estilo de vida de vocês daqui a 30 anos, por exemplo? Porque assim, a gente é acostumado a pensar, poxa, eu preciso acumular um pouco para minha velhice, para aposentadoria, etc, etc. E a segunda pergunta e a família de vocês? A sua família deve estar aqui em São Paulo, a sua família deve estar em Piracicaba, não sei, tô chutando aqui. Como é que vocês fazem com esse estilo itinerante para ver a família, para estar junto também? Da família, dos amigos, daquele pessoal da infância, da adolescência. Então, a gente tem, deixa eu responder a segunda pergunta primeiro. A gente tem hoje, né, uma facilidade muito grande, que é as redes sociais, a internet. Então, desde sempre, desde que a gente começou a viver dessa forma, a gente criou, inclusive, relações muito mais próximas com os amigos e com os familiares, porque a gente está longe. Então, eu acho que também a gente se acostuma quando tá perto das pessoas, a falar, não, a gente tá perto. Talvez não precisamos estar juntos, mas estamos na mesma cidade. O fato da gente estar longe faz com que a gente fique muito mais conectado com os amigos e com a família do que quando a gente realmente está na mesma cidade. Quando eu e Léo, a gente vem para São Paulo e fica 2, 3 meses, a gente vê muito menos a família do que quando a gente está fora, porque toda semana a gente se liga, fala com os amigos. Então, eu acho que isso foi um aprendizado pra gente também. Você não precisa estar fisicamente presente para estar junto com alguém. E acho que é isso, né, amor? E sobre a primeira pergunta, Mauro, a gente faz essas projeções de vida, acho que é inevitável, né? A gente vive, a gente olha para o futuro, né? E a gente se vê dessa mesma maneira, porque a gente descobriu tanto sobre nós mesmos vivendo com pouco, então a gente não... A cabeça não vai para coisa do... Mas qual é a estrutura de vida maior que a gente pode ter no futuro? A gente vê, assim, essa vida tão latente, tão bonita, tão prazerosa, essa coisa de estar cada hora num lugar, conhecendo e fazendo amigos novos a cada lugar que a gente vai, que a gente, quando olha para o futuro, a gente fala assim, cara, essa é a essência da nossa vida. O quanto a gente puder viver assim, a gente vai. Eu acho que também o fato da gente estar se mexendo muito o tempo inteiro e conhecendo pessoas novas faz também com que a gente saia do nosso lugar comum, aprenda muito com os outros e esteja sempre crescendo e se conhecendo mais. Então, eu acho que no futuro,
não sei quem eu serei. Assim como eu não sabia há 5 anos, 7 anos atrás, que hoje ia estar sentada aqui conversando com vocês. Mas a vida dá tantas voltas, né? Que a gente foi só… Eu acho que quanto menos coisa a gente foi tendo, mais a gente foi se conhecendo por não ter coisas para nos distrair da gente. E aí que eu queria só, né, a gente não tem um tempo muito longo aqui, mas queria entender por que vocês resolveram escrever esse livro, O Mínimo Essencial, e que dica valiosa tem ali dentro, né, para quem ainda não leu o livro, e que não pretende abrir mão de tudo, sair viajando pelo mundo, mas que sim, pode buscar um pouco dessa felicidade, dessa leveza da vida, com menos consumo, menos eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso ter. Eu acho que as novas gerações já são um pouco menos assim, né? Eu preciso ter, não. Eu preciso ter agora um carro que me leva até ali, mas não precisa ser meu, né? Que acho que é um pouco da filosofia de vocês. Porque ela tem umas questões filosóficas, o livro também, né? Tem. O livro nasce num momento de pandemia. A gente parado olhando todas as pessoas refletindo sobre essas questões de não poder sair de casa, de não poder estar com as pessoas que queriam estar. E a gente começou a falar assim, caramba, a gente vive isso de alguma maneira há algum tempo. E tem sido um aprendizado, às vezes dá para tirar coisas boas disso. E a gente decidiu escrever o livro justamente nesse momento. Porque a gente começou a ver muitas virtudes naquela vida que a gente estava levando, né? E a gente queria compartilhar com as pessoas que… Eu acho que tudo dá pra você ver o lado positivo e negativo das coisas. E tem gente que olha pra gente e fala, nossa, mas vocês não têm nada? E eu olho e falo, nossa, mas eu tenho tudo não tendo nada. Assim, nada eu digo, né? Não tenho uma casa, não tenho um carro e tal, essas questões. Não, eu acho assim, a gente é um exemplo extremo. A gente não é um exemplo a ser seguido. A Não. gente é um exemplo pra gerar reflexão, sabe? Legal, gostei. Porque assim… Ou inspiração. Exato. também. Quando você se depara com um exemplo muito alternativo, não significa que você precisa transformar a sua vida e passar o mês que vem viver dessa forma. Mas aquilo pode trazer alguns ensinamentos e experiências pra você. E fala assim, caramba, isso é muito legal deles. Eu vou adaptar pra minha vida, porque isso é possível e latente, é tangível. Então isso é muito importante. No mínimo pra gente refletir no que tá sobrando na vida da gente, Exato, né? exato. Até que o subtítulo do nosso livro é exatamente isso, né? É a redução do excesso. Como a redução do excesso nos torna mais criativos, eficientes e empáticos. Porque eu acho que não é sobre ter ou não ter. É sobre você precisa disso. Isso tem função na sua vida? Isso te faz bem? E então, acho que a nossa dica, conselho, talvez, para as pessoas, é avaliar o que dentro da sua vida é essencial, é o mínimo essencial. Você realmente precisa, por exemplo, de 20 sapatos? Você usa os 20, eles têm funcionalidade para você? Te faz feliz tudo isso? Ah, faz. É muito essencial para mim, eu uso os 20 sapatos todos os dias. Beleza, então isso é essencial para você. Eu acho que o que é essencial para mim não vai ser essencial para você, não é essencial pro Léo. Então, cada um… eu acho que o nosso convite é… O que é essencial para você? O que é o mínimo essencial? E refletir sobre isso. E ir reduzindo. Se a coisa não tem utilidade, não tem função, não te faz bem, por que tê-la? Por que deixar ela ali no canto? Se ela pode, talvez, ser útil para uma outra pessoa. Por que não passar para frente, por exemplo? Muito bacana. Pena que o tempo acabou. Porque eu acho que tem uns ensinamentos legais, né? Pelo que eu vi, assim, meio filosóficos. Vamos ter que no voltar livro mais e tal. vezes aqui. Acho que os ouvintes da Nova Brasil FM vão encontrá-los mais vezes por aí. Mas muito obrigada, parabéns, boa sorte hoje no lançamento do livro. Léo Longo, Diana Bocara, artistas visuais e autores do livro Mínimo Essencial. Se o pessoal quiser encontrar vocês na internet, qual o caminho? O caminho, vamos lá. É um nome que talvez seja um pouquinho complexo, mas a gente vai conseguir dizer. A gente é um duo, né? E o nosso duo chama Couple of Things. É o par de coisas, só que em inglês. Então é couple, OF e things, de coisas em inglês. É isso. E aí tudo junto, é só… O canal do YouTube, Instagram, tá tudo lá. Exatamente. Muito bom. Léo, Diana, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Felicidades e boa sorte também no lançamento do livro. Aí, sucesso pra vocês. Voltem sempre ao Nova Manhã. Obrigada, Obrigado, gente. bom Bom dia a dia. todos. Obrigado. Valeu.